mais uma oportunidade de estar aqui com vocês no podcast Expertise Contando Histórias. E nesse momento eu estou com Jorge Misael, cientista político, né? Ele vai dar suas credenciais e eu já tive a oportunidade de conversar aqui um pouco com ele e quanta coisa eu aprendi. E ele vai aqui nos ajudar a compreender melhor essa ciência, né? E é isso, vamos lá. Jorge, Misael, prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos lá, quem é Jorge Misael? Jorge Misael é um brasiliense, vocacionado, interessado, curioso, criativo, mas também um empresário dedicado, pai de família. Isso são as multifacetas que o Jorge Misael tem para oferecer, para compartilhar com vocês. Legal! E o que te levou a empreender? Essa é a nossa primeira pergunta. O que levou Jorge Misael a empreender, a entrar no mercado do empreendedorismo? Talvez algumas agonias e até uma demanda do próprio mercado. Assim, eu venho de um mercado tradicional, de consultorias políticas, um mercado muito engessado nas suas formas, basicamente um grupo de famílias que vem de partidos políticos, de escritórios ou de ex-políticos que começaram esse mercado aqui na década de 80, então se perpetuaram e com seus méritos também se posicionaram. Então eu venho desse mercado mais quadrado mesmo. E depois de algum tempo participando de algumas grandes empresas desse segmento, eu também senti interesse e aquela curiosidade, aquela agoniazinha que talvez o empresário tem de ter os seus próprios produtos, de tentar coisas novas, de buscar entender e ressignificar algumas coisas, de testar outras coisas também. Então veio de um conjunto de fatores, acho que não é só um, mas um conjunto de fatores situacionais que ocorreram ali e me levaram a iniciar um negócio. Como tudo começou? Como tudo começou? Talvez quando eu nasci, ou quando eu estava na Samambaia, ali no início da década de 90, quando não tinha esgoto, quando não tinha asfalto, quando não tinha energia, tudo começou ali, quando eu comecei. Aí gerou inquietude, alguma coisa assim nesse sentido? Porque para mim a empresa ela é uma continuidade da minha vida, sabe? Ela é parte daquilo que eu acredito, dos valores, das minhas missões. Então, isso que eu acredito começou lá atrás, não começou agora. Assim, a empresa tem 7 anos, a empresa inicial, né? A outra que nós compramos, a gente pode falar sobre isso, já tem 40 anos. Caramba! Mas isso veio lá de trás. Então, talvez no meu processo de formação enquanto cidadão, eu descobri coisas que me levaram a decidir por empreender. Até pegando e resgatando a minha história familiar, os meus avós, os meus pais, em algum momento não tiveram empresas, empreendimentos, ou até iniciaram alguns movimentos nesse sentido, mas não chegaram a consolidar negócios. Tipo formalizar, né? Formalizar também, por um lado, minha mãe dessa forma, meu pai tentando participar, apesar de ser servidor público aqui do DF, mas não chegaram a manter isso como uma forma perene de negócio. Então, assim, a gente não herdou algo para tocar e fazer do nosso jeito. Mas eu sentia que eu poderia, talvez, tentar coisas diferentes do mercado que eu conhecia, que eu tinha um nome, que eu tinha um breve currículo, ainda jovem, mas que dava para fazer alguma coisa. Então, entendo que é uma continuidade. Aquele Jorge lá, ele continua voando e tentando coisas diferentes. Misael, a gente bateu um papo ali antes da gente começar aqui a gravar e você começou a me explicar um pouco o que um cientista político faz, né? Você está diante de um leigo nessa área e eu não tenho orgulho disso, tá? A gente tem aquela ideia de que política é uma coisa suja, uma coisa complicada, uma coisa isso, uma coisa aquilo, mas eu acredito, né, dentro da minha leiguice, né, não sei nem se essa palavra existe, mas eu acredito que é um preconceito. Eu acredito que isso aí, enquanto você não entende, né, você acaba falando aquilo que o senso comum fala, que todo mundo diz e você acaba embarcando. Então, assim, até para quem nos ouve, né, quem nos vê, quem nos assiste, o que um cientista político faz, né, e depois a gente vai procurar entender o que a Meta, né, faz, mas o que um cientista político faz? Então vou explicar o que ele faz e depois eu vou entrar naquilo que eu faço. Legal, Um ótimo. cientista político, como o cientista, ele trabalha de forma de um laboratório, fazendo experimentos, leituras, acompanhando movimentos políticos e sociais que vão impactar a política institucional. Então, o cientista político pode trabalhar com marketing político, eleitoral, que é um braço, é uma derivação da ciência política.
Ele pode trabalhar em gabinetes parlamentares e políticos, orientando esse parlamentar, que é um braço também. Tipo um assessor mesmo, né? Um assessor direto de um tomador de decisão. Ele pode trabalhar com relações públicas, ou seja, como que essa organização vai estabelecer outras conexões dentro do seu próprio ecossistema. Ele pode trabalhar com consultoria pública, que é o que eu faço, consultoria de relações institucionais, governamentais, lobby, advocacy, tem diversos nomes, a gente pode falar um pouco mais sobre isso adiante. Então, o cientista político ele tem, na sua gama de estudo, a possibilidade de olhar para a sociedade e para a política e fazer uma interpretação disso, com base em metodologia. Então, existe método aplicado às ciências sociais. Então, não é aleatório. Não é aleatório, não é por acaso. Legal. As coisas acontecem, tem um histórico para isso, e a gente consegue explicar esses fatos com base em experimentos. Então, isso que o cientista político pode fazer. Falando mais especificadamente sobre aquilo que eu me dedico, que é essa parte de relações institucionais, governamentais, consultoria política, o que eu faço é criar uma ponte de diálogo entre o agente público e o governamental. Entre o agente público e o privado. De que forma? Toda decisão governamental vai impactar a sua vida enquanto indivíduo e os seus negócios. O que eu faço é interpretar esses movimentos governamentais para antecipar gestores, líderes sindicais, associativos e de ONGs, de como essas decisões governamentais não vão impactar negativamente o seu negócio ou a sua atividade. Então, eu acompanho o movimento político, interpreto isso, traduzo isso na linguagem mais simples e te falo, olha, cuidado com isso daqui, isso vai chegar. Tá vendo a reforma administrativa? Isso vai te impactar, positivo ou negativamente. Tá vendo a reforma tributária? Olha, você é empresário, já viu que agora tem a CBS, Contribuição Social sobre... Então, assim, a gente vai interpretando o que está acontecendo, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, para que o líder consiga ver o que está acontecendo naquele ambiente e consiga se posicionar de forma a não gerar nenhum tipo de impacto negativo para o seu negócio. Então, o que eu faço é essa conexão entre o público e o privado, estabelecendo um diálogo para conseguir construir melhores políticas públicas. Isso eu achei sensacional, porque, vendo se eu entendi aqui, é como se você analisasse, pelo conhecimento que você já tem, né? Você analisa o cenário e começa a ajudar os empresários, vou usar essa expressão, a entender esse cenário e atentarem para o que aquilo pode impactar o negócio deles. É isso que eu entendi? É exatamente isso, é exatamente isso. Isso então, é fantástico. Isso é muito interessante. A gente até falou mais cedo lá naquele exemplo que o empresário, quando ele começa um negócio, ele busca uma assessoria contábil, porque é uma área difícil, especializada, para manter as suas contas e a sua contabilidade em dia. Ele procura também uma ajuda de um jurídico para manter todos os seus regulatórios, todas as suas decisões baseadas em um ambiente legal probo. E ele deveria e poderia também procurar uma assessoria, uma consultoria política para ajudar a entender o que está acontecendo no mundo político que vai impactar o seu negócio. Porque vai, como eu disse, toda decisão política impacta você enquanto indivíduo e a sua organização. Nossa, e qual é o público, né? Qual seria as empresas, vou usar essa expressão, que deveriam procurar esse tipo assim? Existe um público específico? Todo mundo procura? Quem que procuraria ou quem que precisaria desse tipo de assessoria? Legal. Tem um termo técnico para isso, eu vou dizer e depois eu entro nas derivações. O termo técnico é entes da sociedade civil organizada. O que são entes da sociedade civil organizada? São grupos de pessoas. E esses grupos de pessoas podem ser associações, sindicatos, ONGs, OCIPs ou até mesmo empresa. Você, na sua empresa, tem um grupo de pessoas que trabalham contigo para atingir determinados objetivos. Certo. Então, a sua empresa também é categorizada como um ente da sociedade civil organizada. Então, a sua empresa também poderia se orientar com base nesse trabalho de consultoria política para tomar decisões pensando no futuro da empresa e esses objetivos. Entendi. Então, na verdade, para ficar claro o entendimento, qualquer iniciativa privada, qualquer empresa privada poderia se beneficiar desse tipo de solução, de assessoria. Sim, hoje colocando pela nossa carteira de atendimento na Meta Política Consultoria, nós temos desde sindicatos, associações, empresas, bancos. Então, é um público endereçável muito grande. É claro que, do ponto de vista de business, isso gera até algumas dificuldades de posicionamento de marketing, de marca, tudo isso. Mas hoje, até pelo nosso início,
a gente teve que começar com aquilo que tinha à mão. Era aquela ideia do empresário começar com a fruta mais baixa. Você deve ter visto daí algumas vezes e até deve ter feito isso enquanto empresário. Então a gente começou com a fruta mais baixa, por vir de Brasília e ser uma empresa aqui local. Claro que a gente tinha que dialogar com os sindicatos de servidores públicos. Então fomos conversar com os sindicatos de servidores públicos, eu já tinha uma relação próxima com eles, e fomos mostrar o que estava acontecendo no ambiente do Legislativo Federal, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal, que poderia impactá-los enquanto interessados. Abre teu olho. Dá uma olhada nisso, vamos conversar com aquele outro, e tudo, como eu disse, com método. Para a gente não interessa a partidarização, não importa se você é vermelho, azul, laranja, seu partido é A, B, C, D, não me interessa. O que me interessa é, essa decisão está em andamento e isso daqui vai impactar o seu negócio, positivamente ou negativamente. Se é positivamente, vamos incentivar, vamos dar mais insumos, vamos conversar com os agentes públicos e governamentais para que essa decisão ande de forma mais rápida. Se é uma decisão ruim para o seu negócio, para a sua atividade, vamos tentar reconstruir. Talvez o engravatado, que eu costumo dizer aqui em Brasília, o político, o gestor, ele não tem todo o conjunto de informações de quem está no dia a dia, ralando a sola de sapato. Então a gente vai levar essa pessoa que está no dia a dia, esse líder do sindicato, da associação, da ONG, o empresário, para conversar com o político, para que ele possa ver esse problema sendo solucionado por outros lados. Então é importante que esse diálogo entre público e privado passe a ser visto muito mais do ponto de vista de construção de políticas públicas e não mais por essa interação de forma de corrupção que acabou sendo consagrada aqui no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta, talvez eu deveria ter feito essa pergunta antes. É claro que, como a própria palavra política, né, e levando em consideração que o país, a gente mesmo, o senso comum, nós temos um pré-conceito dessa palavra, se você fosse definir essa palavra de uma maneira prática, didática, para que a gente pudesse entender o que seria política. O que significa política? Eu vou falar a partir da ótica da metapolítica. Legal. A metapolítica não é só o nome da empresa. A metapolítica é um conceito que trata da seguinte forma: um conjunto de pessoas, ou seja, a sociedade civil organizada, unida para resolver um problema comum. Vou te dar um exemplo. Quando um conjunto uma associação de pais e mestres de uma escola se une para pintar aquela escola, essa é uma atuação política. Entende? Entendo. Eles estão se unindo para resolver um problema que é comum a todos. Todos querem uma educação de qualidade. Então, os pais e mestres, quando eles se unem para fazer essa pintura na escola, para limpar a escola ou para tampar buracos na sua rua, é uma atuação coletiva pelo bem comum. Isso é a política da sua forma natural. A política, ela foi distorcida, talvez, ao longo do tempo, e até por uma forma pejorativa da sua atribuição, para algo que venha beneficiar uma pessoa, ou para que venha misturar o interesse público com o privado, para que isso beneficie uma pessoa. Mas a política, nessa forma natural, como foi pensada na Grécia, na Roma, é muito mais uma solução em prol do todo. O bem comum, na verdade, é o grande ator principal, o ponto principal é realmente o bem comum. Com certeza, sem sombra de dúvida. A gente vê no Brasil algo que é curioso, talvez, é você misturar o interesse público com o privado. Exemplo, um prefeito usa o carro da prefeitura para ir na festa de jantar da sua família. Isso é uma mistura. O nome disso técnico é patrimonialismo. Entendi. Então, patrimonialismo, ele é essa mistura. A pessoa é uma pessoa pública, ele tem um cargo público, mas ele usa as suas posições e influência pública em interesse privado. Ou seja, casos recentes também, como teve o governador do estado do Rio de Janeiro, que usava o helicóptero do estado para levar o seu cachorro no pet shop. Mistura entre o público e o privado. Ele não sabe muito bem onde ele está. Se ele é uma pessoa comum, ele pode pegar o seu cachorro e leve lá no seu carro particular ou peça para alguém da sua casa, pago com a remuneração devida, levar o cachorro ao pet shop. Mas não use um instrumento do Estado para ser beneficiado. Então, no Brasil tem essa mistura do que é público e do que é privado. Patrimonialismo é o nome disso, a gente precisa segmentar e separar. E assim, muitas ações como essas acontecem em vários lugares, em vários momentos, em várias áreas. Isso acaba somatizando a população, toma conhecimento disso e acaba
fortalecendo essa ideia de que política é tudo igual, é isso mesmo, o cara tá ali porque ele quer só beneficiar ele, a família dele, o grupo dele. Então, assim, essas ações acabam fortalecendo essa ideia equivocada, né, pelo que eu estou entendendo, de que a política é uma coisa ruim, né, a política é uma coisa que eu tenho que me afastar, falou em política eu tenho que sair de perto, né, porque essas ações, elas vão tipo como se justificar em alguns momentos uma ideia que a gente acaba criando, uma crença que a gente acaba criando de que política não preste, todo político não preste porque esse pegou o helicóptero e levou o cachorro pro pet shop, né? É um nivelamento por baixo, né? Eu já passei madrugadas lá dentro no Congresso Nacional, votando matérias importantes de cunho econômico, social, fiscal, e no dia seguinte não tinha uma matéria em nenhum jornal falando sobre isso. Nenhuma. Por quê? Se a gente for ver a nossa história de formação do jornalismo nacional, ele é feito com base em publicar aquilo que gera um sentimento ruim nas pessoas. Porque isso dá clique, isso gera engajamento, isso desde trás. Jornais com uma forma muito dura de mostrar o ser humano de forma perversa, ele vende mais do que um jornal que tenta trazer os benefícios ou a coisa que acontece de uma forma... Olha, por exemplo, os perfis, a gente pode falar um pouco disso também. Os perfis mais engajados hoje são perfis que estão o tempo todo ali estimulando os nossos sentidos mais primitivos, talvez. Então, o jornal e os meios de comunicação, especialmente os tradicionais, eles sempre vão transparecer aquilo que é ruim em detrimento daquilo que também acontece que é bom. Eu não falo que a política é boa e nem ruim. Ela pode ser as duas coisas, a depender daquilo que você está defendendo. Então, esse olhar exclusivamente do ponto de vista negativo, perverso, ruim, de um conjunto de pessoas privilegiadas que vão apenas tentar acabar com direitos ou aumentar os seus próprios direitos, os salários, isso acontece? Acontece, porque na sociedade também tem pessoas assim. Assim como tem pessoas também muito benevolentes, que querem o bem, a caridade, a criatividade, o amor, a fraternidade. Então a gente tem que perceber que o mundo, ele é um conjunto de fatores e não necessariamente só um lado em relação ao outro. Então a política da mesma forma, tem gente muito boa assim como tem gente muito ruim. É você conseguir se conectar com aqueles que pensam o mundo da mesma forma que você. Quando você fala da questão dos meios de comunicação divulgando mais notícias ruins, será que tem a ver com a questão de que o medo, ele vende, o medo... E um medo engaja, né? Engaja, parece que quando a gente... e aí você falou de meios de comunicação tradicionais, né? Existiam programas de televisão que focavam apenas em notícias ruins, em crimes, em assaltos, enfim, essas coisas. Será que é por isso? Porque o medo e a dor, ela acaba gerando mais conexão nas pessoas, parece que as pessoas se identificam mais. Ah, ele tem medo, eu também tenho medo, né? Pra você ter ideia, uma vez eu fui atender um cliente e aí eu fui numa farmácia, né? E ele atendendo toda hora e eu não podia, né? Tinha que esperar, estava dizendo, ele terminar de atender para ter um tempo, né? Ele estava sozinho para poder fazer o que eu tinha que fazer. E aí tinha uma televisão lá. E um desses programas, né, que é só, né, sangue. Só sangue. Se torcer. Aí eu fiquei lá, eu vou falar pra você, 40 minutos. Naqueles 40 minutos que eu fiquei lá, foi só aquilo e eu fiquei deprimido. Aí eu pensei, será que essa pessoa assiste isso o dia inteiro, todo dia? E eu fiquei pensando assim, cara, como é que deve ser a mentalidade dessa pessoa com relação à perspectiva de vida? Esperança... né? A pessoa não vai conseguir ir na esquina sem ter o sentimento de que tudo aquilo que ela viu na TV, nesse tipo de jornal que espreme e sai sangue, que aquilo é verdade. Que a pessoa que está vindo vai assaltar, vai maltratar, vai... Pode acontecer? Pode, a gente está num mundo de pessoas complexas e isso pode acontecer. Mas isso não é o todo. Isso não representa as reais possibilidades que o mundo te oferece. Então eu tenho muita crítica com esse tipo de jornalismo e tem uma matéria específica que eu tive a oportunidade de estudar, que fala sobre o jornalismo no legislativo, o jornalismo político no legislativo. Porque é isso que eu disse, independentemente de quão bom um parlamentar faça o seu mandato, ele vai ser muito criticado. Porque a crítica é parte desse jornalismo mais explosivo. Ele vai ter oponentes e a mídia vai querer cobrir se acontecer. E que bom! A gente tem que ter uma política transparente e os parlamentares não podem se envolver nessa mistura entre o público e o privado.
se ele disputou uma eleição para ser um representante de um Estado, que ele faça isso da forma mais produtiva e proba possível. Então ele tem sim que apresentar os requisitos de transparência, de compliance, de governança, tudo o que requer os manuais teóricos, mas que além disso ele seja uma pessoa essencialmente voltada ao bem comum. A gente não vê isso acontecendo, especialmente no Brasil complexo como é. Se a gente pegar algumas regiões do Brasil, por exemplo, só para citar Maranhão. Maranhão é dominado pela mesma família há décadas, Sarney de cima a baixo. Se a gente for olhar, sei lá, Paraíba, Cunha Lima, Cássio Cunha Lima e seus filhos também dominam. Será que é só a família Cunha Lima que tem o que oferecer para a sociedade? Será que eles têm algum tipo de áurea? Boa pergunta. Sabe? Cristã ali, foi abençoado, que só quem nasce com esse sobrenome e tem essa genética pode contribuir para um Estado melhor? Talvez não. E a ideia da democracia é você ter a rotação de pessoas vocacionadas ao bem comum, colaborando nesse sentido, porque a política é também uma forma de você trazer, engajar novas pessoas e fazer novas soluções. É interessante, você usou a palavra crítica, né? Eu vou me atrever aqui a dizer que, da mesma forma que você falou que política não é nem boa nem ruim, política é política, né? Eu também costumo dizer que crítica, ela não é nem boa nem ruim. Sim. Eu não acredito em crítica construtiva e nem acredito em crítica construtiva. Crítica é crítica. A forma como você recebe, como você lida com a crítica é que vai definir se ela vai ser positiva ou vai ser negativa. Porque é aquela questão, uma pessoa que é crítica, eu acredito que essa pessoa é uma pessoa criteriosa. Sim. Ela quer entender, ela quer investigar, ela quer saber, ela quer ir atrás, talvez seja detalhista, então, e quando ela faz essa observação, ela está falando, assim, nossa, a luz podia estar mais clara, ou não sei o que, ela está apenas fazendo uma observação e expressando essa observação. Sim. Com a forma como se recebe isso é que vai fazer toda a diferença. Né? Completamente. E aí eu vou entrar num ponto que a gente nem conversou muito sobre isso ali, né? Eu vi, assisti um podcast que você participou e assim, fiquei orgulhoso também por você ser um cidadão brasileiro e brasiliense também, sim, embora sendo um carioca candango, eu também me considero também brasiliense. Mas você, ou não sei se foi só você ou foi a sua empresa, ganhou um prêmio internacional. Sim. E a gente nem falou sobre isso ali, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, como é que foi isso para você, né? E assim, dividisse com a gente esse momento que eu acredito que deve ter sido super especial para vocês, né? E foi fora do país, inclusive, né? Como é que foi essa experiência? Foi absolutamente surpreendente. Acho que é essa a palavra, assim, foi surpreendente porque a nossa empresa é uma empresa nova aqui em Brasília, estamos indo agora, como eu disse, para 7 anos de atuação. É uma equipe jovem, assim, basicamente em torno de 30 anos, é a média da nossa equipe, então é uma equipe jovem para esse segmento. E quando nós optamos por disputar essa premiação, que é conhecido como o Oscar da comunicação política no mundo, é um Oscar, você tem a estatueta e tudo. Que legal. Nós pensamos, a gente faz algumas coisas legais, a gente está aí conseguindo apresentar isso para o jornalismo brasileiro e local e está gerando essa repercussão, mas o quão bom isso deve ser realmente? O quanto que isso deve ser relevante em termos internacionais? Então você começa a testar fronteiras. E aí um amigo muito querido, assim, que eu tenho um carinho tremendo, o Márcio Aguiar, falou, cara, vi que vocês fizeram um método de conseguir antecipar movimentos políticos. Você já pensou em apresentar isso aí lá nos Estados Unidos, em Washington? Aí eu falei, Márcio, não pensei. Onde é que você tirou isso? Passou pela minha cabeça. Jamais eu ia pensar isso. Onde é que você tirou isso da cabeça? E ele, de uma forma muito carinhosa, sabe? Ele é uma pessoa muito fraterna mesmo. Ele falou, cara, acho que tem tudo a ver. O que vocês fazem é relevante, tem impacto, foi comprovado. Vou te mandar aqui o link, dá uma olhada. Acho que, seria legal se você competisse. Me manda. Mas assim, aquele negócio da loucura que estava na cabeça dele, né? Ou seja, ele entra nessa. Ele comprou isso primeiro do que eu. E ele mandou, assim, a dinâmica de quem trabalha com consultoria política é muito dura. São muitas horas. Terça, quarta, quinta eu estou no Congresso Nacional, segunda e sexta eu estou no escritório. Caramba. Então, seja nos dias que eu estou no escritório que eu estou fora, são muitas horas de reunião. Você respira isso o tempo todo? O tempo todo, o dia todo. Então, e aí ele mandou o link, eu fiquei tipo, não sei.
muito maior do que eu possa digerir, não sei se eu quero fazer isso agora, não sei se dá, vão rir de mim, vão desacreditar, será que vão descobrir que eu sou uma fraude, será que não é isso? Todas as dúvidas que você pode imaginar, eu fiquei na cabeça, falei, cara, isso é loucura do Márcio, eu não iria entrar nesse negócio dessa forma. Mas ficou aí, e alguém da minha equipe também ouviu e falou, Jorge, eu posso fazer inscrição? Aí eu pensei, tá, eu não ia fazer, porque a minha rotina é muito lotada. Mas se você quiser fazer, pode fazer, e eu te dou o suporte que você precisar, a gente vai levantando junto, vai fazendo as comprovações. E ela fez a inscrição, validação, justificativa e apresentou. E quando nós apresentamos, 2019, 2020, pandemia. Nossa. E aí ficou esse negócio no vácuo, assim, numa gaveta que ninguém sabia o que ia acontecer. Será que vai aprovar? Será que vai rejeitar? Será que validaram? Será que não? Será que receberam? 2020 nada, 21 nada, 22 eu recebo um e-mail despretensioso, assim, venha para o Washington. Aí eu pensei, falei, cara, venha para o Washington fazer o quê? O que eu vou fazer no Washington? Ninguém fala um pouco mais, ninguém, sabe? E aí não respondi, só que depois, uma semana depois, olha, validamos seu projeto, venha para o Washington. Porque eles não anunciam por e-mail, você tem que ir para a cerimônia. Entendi. Se você não for e ganhar, você não vai estar lá para receber. Entendi. Mas se você for, fica mais legal. Aham. Aí eu vi esse segundo e-mail, pensei, falei, alguma coisa pode acontecer. E aí chamei o meu sócio, o André, e falei, André, é o seguinte, a gente não tem muito mais a perder, cara. Estão pedindo pra gente ir para o Washington, tem um valor importante de passagem, estadia, deslocamento, alimentação, mas pode ser um marco simbólico importante. O que você acha? Conversamos, cotamos e decidimos da minha ida para lá. E para minha... meu Deus, assim, não sei nem qual palavra encontrar. Assim, para o meu susto ser maior ainda, é um Oscar por completo. Então eu cheguei na Universidade de Georgetown e tem um tapete vermelho com a imprensa perguntando em espanhol, em inglês, como é que foi o processo, o seu projeto e tal. E eu entrei, as pessoas de gravatinha, eu estava também vestido a caráter, gravatinha borboleta, cartola. Tipo, cara, tô vivendo uma ilusão, isso é parte de um filme. Sonho, isso não é realidade, sabe? Sonho. Mas você passa, eu nem falei na entrada com a imprensa e entrei pra sala e fiquei assim, ainda assustado, completamente assustado com o que estava acontecendo. E aí voltando um pouco no passado, né? Por que assustado? Porque a empresa foi criada com poucos anos, aqui num apartamento de 50 metros quadrados no setor O. Então peguei um quarto e comecei a fazer os meus estudos, o que eu imaginava de produtos. Eu venho de uma família, como eu te falei anteriormente, que não tem vínculos partidários, ninguém foi governador, prefeito, deputado, então minha família, do ponto de vista eleitoral, não ocupou posições relevantes. Do ponto de vista institucional e trabalhista também não temos ministros, não temos grandes empresários, não temos... Então, assim, todos os vícios possíveis para se chegar em uma posição como essa, eu não tive. Então, eu tinha uma certa liberdade, mas também tinha algumas dificuldades em conseguir progredir em uma carreira que é altamente técnica e recheada de influências. Então eu olhava para tudo aquilo acontecendo em Washington e pensava, cara, quando foi que isso aconteceu? Assim, quando foi que isso realmente tangibilizou para eu chegar até aqui? E aí eu estava estava numa mesa redonda e do lado tinha um painel gigante que ia aparecendo os nomes dos ganhadores por categoria. E eu estava aqui conversando, tentando interagir com as pessoas, saber qual era o ambiente que eles trabalhavam e tal. E começou a subir os premiados. Fulano, não sei o que, empresa tal. E foi. O microfone caiu. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui. Isso, pode colocar aí. E começou a subir os ganhadores. E aí, lá pelas tantas, subiu o logo da minha empresa. Eita, o que você sentiu? Não? Com o nome que eu escolhi, com a cor, sabe? Subiu o nome da minha empresa ali. E eu falei, cara, aconteceu. Ganhamos esse negócio. E eu fiquei assim, meio choque, sem saber, a pessoa, vai. E eu levantei, assim, ainda de novo, completamente anestesiado. Fui até o palco, peguei a estatueta, e quando eu saí tinha uma equipe de jornalistas lá, e eu só pensava assim, cara, tomara que a entrevista seja em inglês, porque inglês vai ser melhor pra mim. Entendi. Eu só tinha decorado 2 ou 3 frases em espanhol. E quando eu cheguei pra entrevista, adivinha, em espanhol. Eita. Buena Jorge, estamos aqui. E começou a perguntar, meu Deus, eu tenho 2 frases, tenho que lembrar das 2 frases aqui agora para conseguir responder essa pessoa. Mas respondi a ela e assim, tirei as fotos e fiquei naquela, cara, o que aconteceu, ganhamos. Então, naquele momento,
acabou consagrando o resultado de uma série de decisões que tomamos e fomos conhecidos a partir dali como a única consultoria política no Brasil em relações institucionais governamentais a ganhar esse Oscar. Então eu falo isso com muita humildade, mas com muito carinho e com essa surpresa de ter sido reconhecida. Para minha surpresa, continuar nessa palavra, voltei ainda para a mesa, peguei o Oscar, subi no palco, dei entrevista e voltei para a sala onde estava acontecendo o evento. Quando eu sentei lá, chamaram os ganhadores de 2021. Como não teve por conta da pandemia, então 2022 juntou as duas premiações, 2020 e 2021. Quando eu sentei com as estatuetas da minha empresa, começaram a chamar os ganhadores individuais. E lá eu ganhei novamente como consultor político. Dose dupla. Dose dupla, um pela empresa e outro como consultor político individual. E aí de novo, assim, aí eu falei, não, beleza, agora entendi, agora... Eu sou isso mesmo, agora a coisa a gente. gente. Então, tem essa questão, assim, de ter vindo de um contexto social, econômico, familiar absolutamente diferente dos meus concorrentes, de ter, a partir disso, possibilidade de olhar o mundo por outros prismas e, a partir disso também, conectado com tudo isso, poder inventar, poder criticar, poder ser criticado, mas também ser incentivado por um conjunto de pessoas. E o que me leva, talvez, a expressar minha gratidão, óbvio, minha família que está aqui, uma gratidão eterna e tremenda, minha esposa, meu irmão, minha mãe, meu pai, minha avó, assim, todo mundo fez parte desse processo comigo. Eu entendo que nenhum ganho político ele é um ganho individual, nenhuma conquista é uma conquista individualizada, a gente falou sobre isso mais cedo. Então, agradeço primeiramente a minha família e também, em conjunto com isso, a minha equipe e os meus clientes. Entendo que a gente falou sobre crítica agora há pouco, os meus primeiros clientes foram muito ponta firme assim, comigo, eles acreditaram muito no projeto, dedicaram muito tempo, atenção a construir produtos, a melhorar processos, assim, sabe? Então eu tenho que acreditar uma parte importante dessa conquista de todas as outras que derivaram a partir dela aos meus clientes. Então, gratidão eterna e tremenda para quem acreditou na gente e continua acreditando. Cara, eu ainda não conhecia você, né, quando eu assisti o podcast. Na verdade, fui sabendo informação sua através do seu irmão, né? Mas quando eu vi você comentando, eu me senti muito orgulhoso. Sim. Assim, como brasileiro, como brasiliense. Eu falei assim, caramba, eu nem sabia que isso existia, né? Se você ficou surpreso, imagine eu. Mas quando eu vi, eu falei assim, nossa, olha que loucura, a gente fala tão mal do nosso país, a gente se projeta de uma posição tão julgadora, tão assim, negativa do nosso país, parece que nada no nosso país funciona. Posso pegar só um ponto disso aí? Porque assim, é primordial para entender uma questão nossa. Eu tive a oportunidade de conhecer Gessé Souza, que para mim é um dos principais sociólogos brasileiros vivos, assim. Pegar na história, Gessé é um quadro que a gente deve acompanhar. E hoje ele é meu colega, assim, ele tem telefone, saindo para almoçar, eu tenho a oportunidade de dialogar com ele. Gessé escreveu vários livros. E nesses livros ele diz muito sobre o viralatismo brasileiro. Legal. Da gente ter a síndrome de vira-lata muito na nossa gênese mesmo. Isso é sintomático. Se a gente for ver recentemente, aqui no Brasil aconteceu um fato que foi uma série de brasileiros e brasileiras defendendo o Elon Musk. Por isso ou por aquilo, para o bem ou para o mal, mas entraram numa polêmica gigante em torno do nome de Elon Musk. O bilionário dono do ex-Twitter, agora X. E eu pergunto para você e para quem nos assiste, já que aqui é um podcast de empreendedorismo, quantas dessas pessoas conhecem a história de Barão do Mauá? Quantas dessas pessoas conhecem a história de outros brasileiros como Assis Chateaubriand? Quantos desses brasileiros conhecem a história de Santos Dumont? Todos esses três que eu citei, são reconhecidos internacionalmente. Ivan Lins é reconhecido mais lá fora do que no Brasil. São reconhecidos internacionalmente pela sua capacidade criativa, o seu poder de impacto, por ter construído coisas, produtos, serviços absolutamente inovadores, por ter impactado positivamente a sua sociedade. E hoje as pessoas entram numa neura de que o empresário bom é o americano.
O empresário que entrega bom serviço é o europeu. Quem consegue inovar não está no Brasil. Quem inova no Brasil é maluco. Então a gente tem um olhar muito... Ou teve sorte. É isso. Muito apaixonado por quem é de fora, mas não olha para dentro. Verdade. Não olha para dentro. Então, assim, é importante que os empresários, especialmente, olhem a história de quem está fazendo acontecer aqui. Não só desses que já são mais do passado, mas dos que estão fazendo hoje. Luísa Trajano, por exemplo, é uma mulher que deve ser acompanhada, elogiada e até eventualmente criticada. Mas, acima de tudo, elogiada. Ela inspira, né? É uma liderança inspiradora. Quantas mulheres chegaram na posição que ela chegou? Qual tipo de caminho ela chegou? Eu não estou falando de posição política de nenhum desses, porque eu tenho divergência de todos. Entendi. Até como especialista da área eu posso divergir de todos eles, não é uma questão de partidarização. É mais a trajetória, né? É a trajetória de poder impactar vidas e construir coisas. Todos eles tiveram dificuldades em lidar com o poder público. Barão de Mauá, por exemplo, só pegar um desses casos que eu citei agora há pouco, foi oprimido pelo sistema imperial porque ele deu uma pá com minerais finos, ouro, diamante e tal, para o imperador fazer a escavação, aquela escavação simbólica de uma nova obra, de uma nova ferrovia. E naquele momento era uma desonra a pessoa pegar em um tipo de artefato de trabalho, ferramenta. Era uma desonra. Então, publicamente, o que figurou era que Barão de Mauá, aquele empresário maldito, estava desonrando a coroa. Nossa! E por conta disso, ele deveria ser sabotado. Ele desonrou a coroa. E por conta disso, o cara foi humilhado. 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 Acabou sem nada, mas pagou todas as dívidas. Quantas das pessoas que nos estão acompanhando hoje conhecem a história de Barão de Mauá? Eu assisti o filme, mas eu não fui nesse... Mas é um filme legal, né? É um filme legal. interessante, assim, da gente entender, porque, de novo, o empresário no Brasil ele vai estar nesse duelo e eventualmente vai impactar em alguma decisão política, pública, que vai impactar, vai dificultar o seu negócio. Se ele não tiver um profissionalismo nessa parte de sensibilizar esse atrito entre público e privado, ele pode cair, assim como caíram esses que eu citei agora. A gente pode citar outros tantos, como os Matarazzo em São Paulo, ou seja, eu entendo que a cultura empresarial nacional já produziu cases muito mais simbólicos, importantes e que contribuíram para a nossa sociedade do que JP Morgan nos Estados Unidos, com todo respeito, conheço, acho interessante, legal. John D. Rockefeller, para quem já esteve nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, conhece a história do Rockefeller, da família Rockefeller, que fizeram, tudo bem. E também Elon Musk. Tá ok, mas do ponto de vista de inspiração, de olhar, de percepção, a gente tem coisa muito boa aqui que poderia ser exaltada e não está sendo. Verdade. Eu concordo com você. E a gente tem, assim, você está citando nomes de pessoas que são conhecidas, são famosas, tem uma história. A gente tem aqui, inclusive, em Brasília, um edifício, assim, Chateaubriand e tudo. Mas quantas outras pessoas que eu não vou dizer nem anonimato, mas que a gente não tem tanta informação. Exato. E que são inovadoras, que criaram soluções, que geraram empregos, geraram uma série de benefícios à população e que a gente nem sequer se dá conta disso. Não há qualquer tipo de exaltação para o empresário brasileiro. Ou ele é criticado por ser um milionário que não liga para o social, por ser um bilionário que não tem as suas conexões, suas raízes fincadas no Brasil, ele ganha dinheiro, manda tudo para fora, não está pouco se lixando para cá. Mas eu entendo que tem casos que vale a pena você estudar, para aprender, para poder se desconectar dessa ideia do viralatismo, que Gessé tão bem explica, sabe? A gente citou aqui, mas assim, de novo, quando eu percebi que eu ia criar uma empresa, eu fui ler sobre a história de quem tinha empresa no Brasil. Sobre todos eles, assim, eu me dediquei muito tempo para entender, tá, o que ele fez, qual era o contexto, quais eram os desafios, o que ele venceu, por que ele chegou nesse destaque. Tem um caso recente também que eu estou acompanhando, que é do Wilson Mateus, criador do Grupo Mateus. É um lojista atacarejo que está fazendo uma revolução gigantesca no Nordeste, com mercados com preço popular, impactando, empregando, treinando, gigantesco, da casa de bilhões. Pouco se ouve falar sobre ele por aqui. Mas se você for olhar, todos os grupos de imprensa nas últimas semanas falaram sobre o quê? Elon Musk. Ah, porque o Elon Musk versus o Alexandre. Amigo, tem gente muito boa aqui. Dê voz, dê espaço, traga, e te agradeço aqui a oportunidade de a gente poder
também transparecer e conectar pessoas através da nossa história. Então é importante ter espaço para a gente poder dialogar, conectar e seguir também aprendendo com outras pessoas daqui. A gente precisa realmente dar o devido valor, né, às nossas raízes, às nossas origens, né? E eu queria aproveitar, como você mencionou aí a questão do empresariado e tal, fala um pouco sobre a meta. Sabe a meta consultoria, né? Meta política, perdão. Fala sobre a meta política, me conta, porque eu vou, de novo, né, fazer a minha tietagem aqui. E eu achei fantástico, assim essa ideia de que dentro de um termo tão mal entendido, que é a política, a gente encontrar uma empresa real que ajuda dezenas de empresários, eu vou usar esse quantitativo, a entender o cenário político e enfim, serem beneficiadas com isso. Então fala um pouco do que vocês fazem, como é que é, se você de repente puder falar algum case, alguma coisa, para quem está ouvindo a gente entender um pouco, né? E assim, aqui também é um lugar onde é importante que as soluções inovadoras, elas sejam divulgadas, para que as pessoas saibam que assim, não é só política. Não é. E não é só essa política que você conhece, que você, né, acha que conhece, mas existe um mundo por trás que é também benéfico e precisa ser mencionado. Sim, eu vou começar aqui desensibilizando as pessoas em relação a alguns possíveis sinônimos. Política não é politicagem. É importante diferenciar isso. Política não é politicagem. Negociação não é negociata. E lobby não é corrupção. A gente pode entrar nessas caixinhas a cada momento, mas as pessoas conectaram essas coisas como sendo irmãs, assim. Como sendo a mesma coisa. Então vamos falar sobre o que a meta política faz. Ela, de novo, ela ajuda na construção de melhores políticas públicas. Em uma democracia representativa, como é o caso do Brasil, ou seja, os políticos que estão em poder, eles representam anseios e necessidades da sociedade, certo? Então os políticos são a representação, ou deveriam representar aquilo que a sociedade tem de interesse. Se o político deve representar, do outro lado, o representado deve acompanhar o político. Para saber, ele está me representando mesmo? Entendi. As minhas pautas e prioridades estão sendo expressas nesse mandato? Minha expectativa está sendo atendida? Sim ou não? A gente precisa conversar. O representante e o representado precisam conversar. E quem faz essa conversa acontecer? É a nossa empresa. A nossa empresa faz com que representantes e representados conversem. Por que isso é importante? Intermedia essa relação. Por que isso é importante? Porque vamos pensar na política de saúde pública. Quem entende mais sobre saúde pública? Uma enfermeira que passa várias horas do seu dia de plantão no posto de saúde em determinado município do Brasil, aqui em Brasília, ou um engravatado na esplanada? Quem entende mais sobre as necessidades e prioridades do plano do posto de saúde? A enfermeira. Essa enfermeira ela precisa conversar com o político para dizer quais são as prioridades. Olha, eu preciso de máscara, eu preciso de luva, eu preciso de um lugar que esteja limpo, eu preciso de um lugar que seja arejado, eu preciso de vacina. Ela precisa dialogar sobre as prioridades, porque ela vivencia isso todos os dias. Do outro lado, o político precisa ouvir, porque se ele não ouvir, ao invés de comprar luva, ele vai comprar bota. Ao invés de comprar ar-condicionado, ele vai mandar colocar jardim. Então ele precisa saber quais são as prioridades reais dos seus representados. Então ele precisa dialogar, ele precisa ouvir. E depois de ouvir, ele vai conseguir endereçar suas políticas públicas, as suas vocações, toda a sua rede de influência, todo o seu poder político e econômico, porque no Brasil, tanto no executivo quanto no legislativo, eles têm emendas que são recursos que podem ser direcionados para essas casinhas que nós estamos colocando aqui, no caso agora como saúde pública. Então, através dessa conversa ser mais sinérgica, mais contínua, melhor serão as políticas públicas. O que a gente não pode imaginar é que política de segurança é feita sem um profissional de segurança por perto. Que a política de saúde possa ser feita sem um grupo de pessoas que trabalham em saúde por perto. Que a política educacional possa ser feita sem os professores.
Por isso que é importante a gente perceber que essas coisas precisam estar mais próximas. E quanto mais próximas elas estiverem, quanto melhores forem os diálogos, quanto mais transparentes forem, melhores serão as políticas públicas. Então é nisso que a gente está vocacionado e dedica nosso tempo, a construir essa rede de relacionamento, esse diálogo entre o público e o privado, pensando nessas lógicas de construção de políticas públicas. Então deixa eu ver, eu sou professor também, então vou ver se eu consigo traduzir isso aí para quem está ouvindo. É um teste para minha pedagogia, vamos ver se você conseguiu captar por aí. Então vamos lá. Então a metapolítica, ela é na verdade esse representante que, conhecendo a necessidade do representado e conhecendo como funciona as coisas como representante, ela consegue falar uma linguagem onde os dois, você não está entendendo o representado. Isso. Deixa eu traduzir para você aqui. Você não está entendendo o representante. O representante não quer o seu mal. Isso. E deixa eu traduzir então. É como se fosse um meio de tradução dessa conversa para que as pessoas possam assim, cara, beleza, dá pra ter esse elo, dá pra fazer a ligação. É mais ou menos isso? É exatamente isso, Legal. Isso. Então, tanto fazer a tradução... Tô me sentindo o máximo agora, porque eu entendi. É isso mesmo. E é diferente, porque assim, quando eu falo, eu sou um dentista, todo mundo sabe o que faz um dentista. Eu sou um engenheiro, todo mundo sabe o que faz um engenheiro. Quando você fala, eu sou cientista político, só primeiro, por quê? O que você faz? Verdade. Como é que você ganha dinheiro? Você vai trabalhar em campanha? Você vai se filiar a um partido? Você vai se candidatar? Até hoje eu ouço isso. Você vai se candidatar? Eu falo, não vou me candidatar, não sou filiado a partido político, nem trabalho com isso. Então a minha expertise está em conectar esses elos, amarrar e aproximar para a construção realmente daquilo que é melhor para o social, para a comunhão de todos. Então os políticos também, via de regra, partindo desse interesse probo dele, ele tem interesse em construir coisas boas. Entendo. E ele precisa conversar com as pessoas. Ele não vai tirar toda a inspiração da sua cabeça para fazer isso acontecer. Ele precisa ouvir o outro lado e precisa estar disposto a construir isso em conjunto. Então, tanto traduzir para os dois lados, quanto também advogar. O advocacy, que é um termo em inglês, também se aplica a esse tipo de trabalho. Que assim como o advogado vai ao tribunal defender o seu cliente privado, mas ele fica diante do juiz, eu também vou ao Congresso Nacional defender os meus clientes. Eu fico diante dos juízes, deputados, senadores, governadores, defendendo os meus clientes. Olha, você falou que ia mandar a luva, a gente assinou um termo que ia acontecer. O que aconteceu? Cadê a luva que você falou que ia fazer? Você falou que até dia tal, então assim, eu vou lá advogar em prol desses clientes, de uma vez pactuado esse acordo, olha, eu vou melhorar o posto de saúde. Eu vou lá defender, você falou, temos registro, aqui assinado, você falou que ia fazer, o que está faltando? Eu posso ajudar algo tecnicamente? É uma nota técnica, ao parecer, o que falta? Então eu vou lá também brigar pelo meu cliente, assim como advogado vai no Poder Judiciário, eu vou no Legislativo. E se você for destacar assim, um desafio, né? Eu poderia falar quais são os principais desafios, mas se a gente fosse trabalhar com um desafio que você, nessa sua vocação, tem enfrentado, qual o principal desafio? Eu tenho alguns desafios assim para enfrentar. O primeiro é o tipo de produto e serviço. Porque no todo, o meu produto ou serviço, ele é traduzido em termos de influência, reputação, conhecimento e poder. Não é como a caneca aqui, sabe? Que você consegue pegar. Como é que eu traduzo para você que agora, com mais conhecimento, você tem mais poder? Verdade. Então, a dificuldade de tangibilizar o que eu faço é maior. Porque é em parte lúdica, imaginativa, criativa, metódica. Sabe? Então, a gente chega nessa questão aí, de não conseguir, eu ter dificuldade de tangibilizar isso da forma devida. Então, quando a pessoa compra um sapato, ela sai da loja com um sapato no pé, sentindo o conforto de novo sapato. Verdade. Se ela compra um carro, ela sai de lá, olha, estou num carro novo, agora está melhor, as pessoas me veem, olha... É perceptível, né? Olha, sou bem sucedido, tenho um carro novo. Quando a pessoa contrata o serviço de consultoria política... Ela não está vendo nada. Ela não vê nada, exatamente, é isso. Você está vendo? Assim como publicidade também vende uma ideia, no caso da consultoria política também. É um processo de médio e longo prazo. A gente já teve casos de clientes que trabalham com a gente há mais de uma década, que no começo ninguém conhecia, ninguém assim, do âmbito político da esfera de atuação, ninguém conhecia. Hoje, quando os parlamentares recebem um projeto sobre o tema que esse cliente é referência, os parlamentares ligam para eles, ou para mim. Sei que você trabalha com fulano de tal, né? Estamos aqui com um projeto assim, assim, assado. O que ele acha sobre isso? Tem algum estudo, alguma nota, algum parecer? Então, os próprios legisladores começam a demandar para os nossos clientes uma colaboração.
Então, no começo, a gente fez muita sinergia para apresentar ele como alguém de credibilidade, reputação, queria o bem e tal, apresentando. Agora, os parlamentares já viram, ele começa a demandar. Me ajuda nisso, aquilo lá, vamos fazer junto. Então, assim, é um caminho de construção, mas, de novo, não é como sapato. Você não sai de lá sentindo conforto. No dia seguinte, você vai ter muito trabalho para fazer. A gente vai fazendo isso, com método, com forma, só que a partir do médio e longo prazo, você começa a ter um monte de resultado. Entendi. Meu querido, eu gostaria muito que a gente ficasse aqui batendo papo e eu quero até que a gente de repente pense numa volta sua para a gente continuar esse papo, aprofundar cada vez mais, porque esse tema, esse business, né, que você está inserido, eu aprendi hoje que ele é também essencial. Né? Eu estava falando ali que conhecimento é luz, né? Informação, né, é luz, então é importante a gente estar esclarecido. Mas a gente tem um cara chamado tempo, né? E esse cara, ele às vezes, eu gosto de dizer que o tempo não é amigo de ninguém. Ele passa e não quer saber se vai te favorecer, se vai te desfavorecer. E a gente está caminhando para o final nesse momento, nessa etapa, né, do nosso conhecimento, com essa interação. E eu costumo fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu sempre faço a mesma brincadeira, é a mesma piada. Eu vou fazer a mesma piada. A equipe já vai rir, né? Ela já vai rir, é a mesma piada. Você não precisa morrer para isso. Tá. Essa é a piada. Que é o seguinte, o nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias. Nós somos realmente fascinados por histórias. Histórias que inspiram, histórias que nos ensinam, enfim. E se caso alguém for contar a história do Jorge Ramos Misael, falei certo? Falou certo. Que história que você, Misael, gostaria que contassem sobre você? Você não precisa morrer, essa é a piada. Você não precisa morrer, a gente está em frente ao cemitério, mas você não precisa morrer, tá? Isso aqui é novo, hein? Sim. Primeira vez que eu falei de cemitério. Sim. Mas se fossem contar uma história sobre você, né? Que história que você gostaria que contassem sobre Jorge Ramos Misael? A história que eu gostaria que contasse é uma história que deixa um legado positivo. Positivo em todos os aspectos. E aqui eu estou falando de aspectos financeiros, sim, porque quem tem empresa tem que pensar nisso. Mas também um legado de participação, de construção de coletivos, de políticas melhores, de atendimento melhor para a sociedade. Isso também tem uma questão primordial, de contar a história através do prisma de um moleque magrelo e dentuço que veio da samambaia da década de 90, que ainda assim, tendo os desafios peculiares de quem veio dessa base também, conseguiu ascender e chegar à maior premiação do mundo na sua área, e além de construir coisas, inspirar pessoas, participar de grandes momentos, hoje ter a oportunidade de ser ouvido por grandes líderes empresariais, sindicais, associativos, parlamentares. Então, ser ouvido, as pessoas me perguntar o que eu penso sobre, o que eu vi a respeito, vindo de onde eu vi, para mim, é uma história que merece e deveria ser contada. Então, se alguém fosse contar a minha história, que resguardasse tanto o início, mas com uma coerência também para chegar onde eu cheguei. Que isso possa inspirar, que isso possa direcionar e, de alguma forma, colaborar com as outras pessoas também. Beleza, meu querido. Agora, eu vou deixar você de frente para a câmera, se você assim entender que faz sentido, para você falar um pouco, né, deixar uma mensagem final, falar da Metapolítica, deixar suas redes sociais, como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas podem tirar dúvidas, sim, né? Sim. E assim, e até de repente também tentar buscar interagir com vocês, e agora é você ali. Então vamos lá, quem quiser me acompanhar, ficou com dúvida, ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço, a minha recomendação inicial é buscar as nossas redes sociais. A minha, pessoalmente, é Jorge R. Misael, de Jorge Ramos Misael, Misael com Z, Jorge R. Misael. Da minha primeira empresa, Metapolítica BR, então todos que tiverem, @Metapolítica BR, e a outra, LagGov. Então são duas empresas e a minha pessoal. Entra lá, bota sua dúvida, sua pergunta e a gente vai conversando sobre todo esse introdutório que temos aqui para saber como aprofundar e como melhorar esse tipo de comunicação. Mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter me dado um conhecimento novo, isso para mim é muito importante. E olha,
vou te seguir, vou te perseguir também. Eu quero entender mais, beleza? Com certeza. Obrigado, querido. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Igualmente. Valeu. Até mais. Até mais. Gente, é isso. Foi inovador para mim, porque é uma informação totalmente nova que a gente recebeu aqui e tem muito mais coisa aí. Então siga o Jorge Misael, vão atrás, porque política não é politicagem. É isso aí. Tchau, tchau.